isso é importante porque a partir do momento que a paciente tem uma estratificação de probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia, você pode utilizar mecanismos para tentar diminuir o risco, que a gente já viu que antihipertensivo não diminui o risco para pré-eclâmpsia. O que é que a gente pode fazer? Às vezes o paciente está gestante, ela passa pelo cardiologista para fazer a avaliação durante a gestação pelo cardiologista. O que é que a gente pode ajudar nessa profilaxia de pré-eclâmpsia? Vejam, a gente tem somente 2 coisas que foram testadas que realmente têm comprovação científica que funcionam, tá? Foi testado um monte de coisa, um monte de vitamina E, vitamina D, foi testado vastatinas, para vastatina em si, foi testado heparina, foi testado um monte de coisa, de tudo ficou o AS, em baixa dose, né, entre 75 e 150 miligramas, e o cálcio entre 1,5 grama e 2 gramas. O cálcio foi efetivo, mas ele foi efetivo meio que em análise de subgrupo, entendeu? Ele foi realmente com maior benefício para quem tinha déficit de ingesta de cálcio. Então, ficou ali meio que subgrupo. Eu não uso de cara, eu uso com a paciente que tem um risco muito alto como a complementação. Porque aqui quem toma leite come queijo de coalho, né? E a principal droga que a gente tem como profilaxia para pré-eclâmpsia é o AS. O AS, ele deve ser começado, tem a janela terapêutica ideal é entre 12 e 16 semanas. Nessa faixa é onde eu tenho o melhor benefício, principalmente para pré-eclâmpsia precoce, ou seja, abaixo de 34 semanas, que é o nosso grande calo, porque abaixo de 34 semanas os bebês são pequenos, né? Abaixo de 2 quilos. Para interromper a gravidez, né? Pois é. E aí fica a mãe internada há muito tempo, o bebê ocupando o UTI NEO muito tempo internado, aquele caos de maternidade que quem já passou sabe como é, a grande maioria são essas hipertensas, tá? Então, o AS diminui o risco de pré-eclâmpsia precoce com uma redução de risco relativa em torno de 60%. É uma reação de risco relativo boa, com NT, se eu não me engano, de 72, entre 72 e 75. É uma droga que tem pouco efeito colateral, fácil acesso para o SUS, com impacto social muito grande e com longo tempo de uso, que eu já estou usando pelo menos há uns 4, 5 anos, a gente vê pouca complicação, tipo sangramento aumentado, sabe? Descolamento de placenta. Perfeito. E alteração do canal arterial de bebê também, a gente não vê. Boa. Na prática, não vê. Alexandre, se a gente fosse resumir o tratamento... Só finalizando. O AS, desculpa. a gente suspende com 36 semanas. Tá. Porque a plaqueta fica ali com antiagregada mais uns 5 dias, 7 dias, que já dá os 37 do termo. Perfeito. Só para deixar redondinho. A hora que a gente viu os critérios de pré-eclâmpsia já direitinho, como é que a gente trataria ali de uma forma sucinta a paciente com pré-eclâmpsia? Depende da idade gestacional, rapaz. Se eu tenho um pré-eclâmpsia que se estabelece abaixo de 34 semanas, eu vou tender a ser o mais conservador possível. Joia. Tá? Então eu esfrio o processo interno, por causa do bebê, controlo né? Pressão, vou fazer semanalmente ou a cada 3 dias a rotina de pré-eclâmpsia, TGO, TGP, bilirrubina, DHL, hemograma para ver plaquetas e acompanho com ultrassom Doppler para ver a circulação do bebê, como é que tá. Certo. Se ele começa a ficar com a circulação ruim, que existe uma situação chamada de centralização, ou seja, todo o sangue está indo para proteger o cérebro, o resto do corpo do bebê está sofrendo, certo. Entendeu? É indicativo de sofrimento fetal extremo, eu tenho que interromper em qualquer idade gestacional, certo? Se a paciente tem mais de 34 semanas, eu sulfatei, consegui fazer sulfato de magnésio, previne eclâmpsia, ok? Não é antihipertensivo. As pessoas às vezes confundem porque quando está no sulfato, a doente ajustou medicação, está deitadinha, remédio na mão, a pressão dá uma controladinha, mas não é efeito direto
do sulfato de magnésio. Aí eu fiz todo o protocolo, sulfato de magnésio, fiz o corticoide para amadurecer o pulmão do bebê. Quando é abaixo de 34 semanas. Faço também. Acima de 34 eu posso fazer, Certo. que tem benefício menor do que abaixo de 34, mas entre 34 e 37 hoje a gente já faz também. Não sabia não. Lembrando do sulfactante, né? Que ele funciona lá como produtor, como Protetor pulmonar. Perfeito. Dos alvéolos, manter o alvéolo aberto. E tento segurar a gestação até 34 semanas. Acima de 34 semanas, se ela descompensa de qualquer forma, se não está controlando pressão, se já tem alteração de lesão de órgão-alvo, eu posso interromper a qualquer momento. Acima de 34 semanas. E importante ficar nesse período aí de avaliação, justamente tentando verificar aqueles níveis tensionais que você falou que era prognóstico, de 160 por 110, porque o que viu-se é que quando as pacientes evoluíam com AVC hemorrágico, eles tinham um período e você não pode ficar muito complacente por deixar muito tempo com a pressão acima de 160 por 110, justamente pelo risco de AVC hemorrágico. A AVC hemorrágico é a principal causa de mortalidade por pré-eclâmpsia. Interessante. Show. É realmente catastrófico. A gente tem na pré-eclâmpsia e tem, quando tem convulsão ou não, às vezes os pacientes fazem sintoma neurológico, que é a síndrome PRES, que na verdade é um edema cerebral meio que difuso ali, concentra mais ali no occipital, relacionado com a quebra de barreira ali da hipertensão, né? Da hipertensão que acontece na cefalopatia hipertensiva também, né? E por isso que às vezes aquela história de iminência de eclâmpsia, tubação visual, a parte visual, alterações visuais, é justamente um reflexo de um edema que está prevendo que o paciente vai ter. Já, subiu no telhado, exatamente. Meio ruim, né? Perfeito.